Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí mais um dia, né? Metade da semana, quarta-feira, e hoje o tema tem a ver com recuperados, tem a ver com reforma e reavivamento e reforma. Mas uma pergunta: você já foi recuperado? Obviamente, recuperado por Deus. E se você ainda não foi, você vai entender a mensagem. Quando terminar, nós vamos fazer uma oração de entrega. Senhor, me ajude, né? Talvez a gente não possa dizer que já foi recuperado, mas que estamos em processo de recuperação. Eu posso dizer para vocês que eu estou em processo de recuperação. E você? Que essa mensagem possa realmente alcançar os nossos corações, possa mexer conosco, possa nos dar uma oportunidade de vida e paz, tá? Para que a gente possa ser diferente. E do mesmo jeito que o Senhor está nos recuperando e quer nos recuperar, Ele vai recuperar outras pessoas, nos usando como instrumentos também. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. O livro que nós vamos estudar hoje, né, vai ser um inário, né, vai ser uma música. Na verdade, vai ser o Salmo 1, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, estamos aí um novo dia, uma nova jornada, e ainda estamos falando de reavivamento e reforma. E hoje, Senhor, nós vamos falar com esse sentido de recuperados. Somos recuperados? Estamos sendo recuperados? Todos nós estamos lutando para que o Senhor nos recupere, mas nós vamos entender de fato aonde está isso aqui nesse texto da Bíblia. Nos dê a tua paz, nos dê a tua bênção, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Salmo, livro de Salmo número 1. Quando a gente lê Salmos, a gente percebe o seguinte, queridos. É uma coletânea de hinos, né? Só que a gente sabe a letra, não sabe a música, não sabe o som dessa, a melodia em si. E o Salmo 1 normalmente é o salmo que faz um contraste entre o justo e o ímpio. E quando a gente vê aqui, por mais que ele fale a diferença do justo e do ímpio, a palavra justo só aparece no verso 5, tá? Só no verso 5. Fora isso, ele faz uma descrição, mas não fala o nome justo. Você entende que é o justo, porque ele não anda com o ímpio, não faz isso, não faz aquilo, então é o justo. Mas, de fato, só no verso 5. Mas a pergunta que eu fiz, né, se você está sendo recuperado por Deus, talvez se eu fazer uma pergunta assim de maneira geral, todo mundo vai dizer sim, estamos, né? Quem não quer ser recuperado? E essa palavra recuperado, pelo menos para o nosso contexto ou para o nosso dia a dia, é como se você pegasse alguma coisa e você assim, né, eu tenho interesse por aquilo ali e eu vou me gastar, né? Eu vou assim, vou me preocupar em recuperar aquela peça. Tem gente que compra carros antigos para tentar recuperar também. Tem gente que compra uma casa e melhora ela. Então, pelo menos para o nosso contexto diário, a recuperação tem a ver com você se preocupar, porque se você também não quer, não se preocupa, você não recupera. Você só recupera algo que tem interesse, que desperta a sua atenção. E será que esse também tem esse sentido no original, nesse contexto de recuperação? Onde está escrito? Porque a gente sempre lê e não acha essa palavra recuperação, né? Ou recuperado. Então, aonde está aí, pastor? Vamos ler desde o início? O Salmo 1, ele tem 6 versos, tá? Muitos sabem de cor, eu sei de cor esse texto, é um texto muito conhecido,
Muitos recitam também, mesmo de tanto ler, né, muitos andam no bíblico e tal, de tanto ler, acaba gravando também, tá bom? Então eu vou ler um pouquinho com vocês. Bem-aventurado, vou ler verso por verso e aí falando algumas palavras de maneira especial traduzidas também, tá bom? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ponto. Olha que texto poderoso. Essa palavra bem-aventurado, lá no grego, bem-aventurado é felizes, extremamente felizes, sabe? Mas aqui está no hebraico. Não é diferente, não. Mas a palavra bem-aventurado no original não está escrito bem-aventurado, está escrito literalmente felizes, felizes. Ou seja, duas vezes felizes tem o sentido de crescimento, ou seja, avançar. Você avança na felicidade. Olha que coisa bonita. Então, a palavra bem-aventurado no Antigo Testamento é ser duplamente feliz. Talvez no grego, né, ser extremamente feliz pode ficar, pode até casar com a ideia. Mas bem-aventurado é literalmente felizes, felizes uma felicidade duplicada, uma felicidade que está em crescimento. Esse é o sentido, vem do sentido de crescer, de avançar. Então, a Bíblia já começa a dizer, né? Bem-aventurado. Quem é esse que cresce em felicidade? Quem é que cresce duplamente, sabe? Que vai avançando na felicidade. E felicidade, querido, é um estado de espírito. A pessoa ou é feliz ou não é feliz. Eu te pergunto, você é feliz? Se você me perguntar se eu sou feliz, eu vou dizer que sou feliz. Por quê? Ah, mas eu sou feliz em Jesus. Sim, sim, sim. Não, 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 não. Nem peço para você tirar Jesus. Se não fosse Jesus, você seria feliz? Não, não é isso não. Mas muitas vezes quando a gente fala, não, eu sou feliz em Jesus, é que a gente está querendo dizer que a vida está muito triste, muito sofrida, muito isso, muito aquilo, mas por conhecer Jesus eu sou feliz. Queridos, a gente precisa alterar um pouquinho isso aí. Sim, nós somos felizes, ou deveríamos ser felizes, porque confiamos em Jesus. Ponto. No momento das lutas, dificuldades, angústias, aquilo que você passa, isso pode te trazer uma tristeza momentânea. Ela não pode abater a tua felicidade. Porque a felicidade tem a ver com fé, confiança em alguém que te ama. Porque olha só, eu tenho minha esposa, eu tenho meu filho. Eu sei que a minha esposa me ama, meu filho me ama, minha mãe me ama, minhas irmãs me amam. Então eu tenho essa certeza, eu tenho essa confiança que elas me amam. Eu posso passar por lutas, posso passar por dificuldades, mas eu sei que eu posso contar com essas pessoas que eu recitei aqui, né? Minha esposa, meu filho, que é a família, e os meus familiares mais próximos, minhas irmãs, minha mãe. Entendem o que eu quero dizer? Com Deus é isso também. A gente pode estar passando uma luta, por exemplo, você bateu um carro, sei lá, perdeu alguma coisa, você fez um investimento, perdeu. Você vem uma tristeza? Vem, você não vai ficar rindo o tempo todo. Só que você não deveria estar em desespero, porque você conhece alguém que te ama e você tem convivência do mesmo jeito que eu tenho a minha família. E que se eu não souber administrar, eu posso buscar. E eles e elas, no caso, vão estar me ajudando também. Então, esse sentido, bem-aventurado, feliz, você deve ser feliz, queridos, querido ou querida, em todas as áreas da sua vida. Está faltando algo? Está faltando felicidade? Então, você precisa ser bem-aventurada ou bem-aventurado. Precisa buscar. Então, quem é bem-aventurado? Quem é feliz, feliz? É o homem, né? Homem ou mulher, que não anda, ou seja, não procede no caminho dos ímpios,
Esse caminho dos ímpios, ou conselho dos ímpios, é o propósito do perverso, o propósito do culpado de pecado. Ou seja, não anda no caminho do mal. O que é feliz não anda no caminho do mal, não anda no caminho do perverso, não anda no caminho que é culpado de pecado, que é cheio de pecado. Ele não anda, essa expressão não anda, ele não procede, ele não busca, sabe, aquele caminho, ele foge daquilo ali. Tem que fugir, queridos. Se não fugir, você vai cair. Não tem jeito. Não tem jeito. Não basta você dizer, não, eu vou só olhar e eu estou firme aqui, porque eu sei, eu tenho controle das minhas decisões ou das minhas emoções. Isso aí é a maneira do inimigo continuar te mantendo cativo. É igual o fumante que não fuma mais, mas fica próximo de quem fuma, mas fica sentindo o cheiro lá da fumaça do cigarro, só para só para lutar, só para morrer depois, porque depois fica agoniado, porque o corpo acaba pedindo e você luta, não, eu não posso, basta só o cheirinho. Não faça isso, não faça isso. E aí o texto continua dizendo: não se detém no caminho dos pecadores. Esse se deter aí é demora-se. Ou seja, além de não proceder no conselho, na assembleia dos perversos, dos que dos que são culpados de pecado. Ou seja, não fica andando. Tudo bem, pastor, todos são pecadores. Eu sou pecador. Como é que você não vai andar? Mas isso aqui é uma assembleia, conselho. É quando um grupo de pessoas está sentado para falar mal de alguém, para maquinar alguma coisa. Ou pode ser também uma simbologia para o caminho errado. Então, bem-aventurado, feliz, feliz, não fica andando no caminho errado. Também não se detém, né, no caminho dos pecadores, ou seja, na estrada. Ele não se detém, ele não se demora, ele não fica pensando, pensando, será que eu vou? Será que eu faço? Vamos lá, Moisés, vamos lá fazer, cara. Qual o problema? E aí fico, sabe, fico pensando, pensando. Veja, por exemplo, Ló. Ló, Deus foi lá em Sodoma, tirou Ló. A Bíblia diz que ele demorou para sair. Ele não queria sair, porque ele ia perder as filhas, e ele perdeu o resto que ele tinha. Perdeu a esposa, perdeu as outras duas filhas, porque uma embebedou para ter filho dele, e a outra também fez a mesma coisa, conforme o costume da terra. Ou seja, estavam sodomitas mesmo. Teve incesto ali, e o pai bebeu, sabe? São coisas assim que deprimentes. Alguém que era rico, riquíssimo, riquíssimo, mas quis buscar o caminho da riqueza só terrena, e mesmo sendo fiel, porque a Bíblia diz que Ló era fiel a Deus, ele vai para o céu. Amém que ele vai para o céu, mas sozinho. Não vai com os familiares. E os próprios filhos que ele gerou eram uma pedra de tropeço para o povo de Israel. Então, queridos, note como as nossas escolhas, se a gente demorar, a gente pode cair. A gente pode cair não hoje, cai amanhã. Então, se a gente demorar no pecado hoje, demorar, não no pecado, no conselho, no caminho do mal, você sabe que aquele caminho é errado, mas você fica ali. Mas igual Eva, né? É verdade que eu não posso comer desse fruto. E o que estava fazendo ali na árvore, gente? Não era para estar ali, se não era para comer, não era para estar. Você não come essa fruta, não, porque essa fruta está envenenada. Aí eu fico olhando para a fruta. Não se detém. O justo não se detém, não demora, não fica parado lá, dando oportunidade. Não, mas o diabo não vai aparecer aqui, ele não precisa aparecer. A sua mente te leva a ele, infelizmente. O texto continua dizendo o seguinte: não se assenta na roda dos escarnecedores. Essa expressão se assentar é permanecer, tá? No sentido de permanecer. Então,
Imagine assim, tem um grupo conversando e você chega, opa, vou ficar aqui um pouquinho com vocês. E aí, o que que normalmente a gente faz? Se assenta. Então, é esse o sentido. Não é no original se assentar, mas é literalmente permanecer. Mas, normalmente, quem está assentado do lado está permanecendo, né? Então, permanecer na roda, mais uma vez, reunião, né? Na reunião, na assembleia dos escarnecedores. Esses escarnecedores dos que falam arrogantemente, dos que desprezam, os desprezadores. Gente, olha, não anda com perverso, não segue o conselho do perverso, ou seja, o propósito do mal. Não anda também, não fica parado no caminho dos pecadores mesmo, daqueles que, sabe, falam coisas erradas ou fazem coisas erradas, e também dos escarnecedores, que são aqueles que falam arrogantemente. E aí, pastor, quer se juntar a nós? Você sabia que tem irmãos de igreja assim? O que vocês estão conversando? Não, eu estava jogando papo fora, normalmente falando vida dos outros, tal. Senta aí, pastor, vamos conversar, vamos, tal. E aí vem aquelas perguntas que te deixam encabuladas, sabe? Por exemplo, e aí, pastor? Está recebendo os dízimos? Estou vendo que está bem aí, né? Está bem vestido. Isso é escarnecer. Eu estou colocando um exemplo, talvez você vai dizer assim, ah, pastor, mas o senhor está usando. Pode ser outra coisa, retira então isso aí, imagina que isso não seja um escarnecimento, mas, pastor, tem um texto aqui que diz que Jesus fez isso e isso, como é que é? Sabe? Mas não porque quer conhecer. Você já viu gente da igreja perguntando, no sentido de zombaria? Já viu isso? Ou que fazem comentários. Se acontecer comigo, eu não sei não. Ah, José foi forte, hein, pastor? Porque se Deus permitisse, ou seja, está parecendo que está pedindo para o diabo colocar alguém na frente dele. Tem gente assim, queridos. Saiba de uma coisa: estes são os escarnecedores. Pode ser do lado de fora da igreja, pode ser dentro da igreja. Então, esses que gostam de dizer, mas no sentido de zombar da verdade de Deus, você não se assenta. Levanta, vai embora. Vai embora. Sempre vai ficar dois ou três, porque sempre ficam, mas você não precisa ficar. Aí o verso 2 diz assim: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, eu imaginava esse texto diferente do original. O que eu entendo assim, eu lendo? Que, por exemplo, eu estou meditando na lei do Senhor, né? Estou lendo, li, estudei, e agora eu estou falando para vocês, estou botando no vídeo. Eu achava que era mais ou menos assim. E meditar na lei do Senhor é fazer as coisas de Deus durante o dia e tal. É, mas o sentido aqui é diferente. Eu quero ler com vocês. Olha, no original está assim: essa expressão antes o seu prazer, no original é aquilo em que ele se deleita, ok? Então, aquilo em que ele se deleita é a lei do Senhor. Então, aquilo que ele se deleita, ou seja, ele não se assenta numa roda de gente que fica zombando, debochando das coisas, principalmente das coisas de Deus, sabe? Não fica, não fica. Ah, mas ele é meu amigo. Bem, você é amigo de Deus ou de A? Você é amigo de Deus ou de B? Eu sou amigo de Deus. Quero ser amigo dos outros. Me faço próximo dos outros. Agora, se eu perceber que não dá, eu prefiro ficar com Deus, é Ele que me sustenta. Então, ele não se detém, não se assenta e nem caminha.
o caminho do perverso, do propósito perverso. Antes, ou seja, aquilo que ele se deleita, ou seja, a alegria dessa pessoa, olha só, feliz, feliz. Quem é feliz, feliz? É o que se alegra, que tem alegria da lei do Senhor. Essa lei é instrução, orientação, ou a lei mesmo. Foi traduzida por lei, mas é a instrução do Senhor. As orientações do Senhor é a Bíblia. Pode ser também os 10 mandamentos, em específico, quando fala a lei de Deus, mas pode se representar também a lei ali do Pentateuco, né? A lei de Moisés, a lei da Bíblia, a palavra de Deus. Eu diria hoje, para o nosso contexto, a palavra do Senhor, o que ela escreve ali. Se deleita, a alegria dele está em estudar a palavra de Deus. E aí ele diz assim: e nessa lei, e nessa instrução, nessa orientação, ele medita, essa pessoa que é feliz, feliz, medita de dia e de noite. Essa palavra meditar aqui significa assim, vendo o sentido, é, cismar, meditar. Cismar, eu fiquei cismado. Cismar. O que é cismar? Pastor, eu estou cismado. É que está alguma coisa batendo na sua mente. Então, aqui está dizendo que durante o dia e durante a noite está cismado. Cismado em quê? Na lei do Senhor. O texto ainda continua, essa palavra cismar é meditar, cismar ou meditar, vindo do sentido de murmúrio e meditação, de proferir. Olha só, eu fiquei assim, murmúrio. Normalmente a gente entende como murmúrio algo negativo, mas não. Eu fiquei tentando entender isso e compreendi, porque ele fala de cismar, murmurar e proferir. O que seria isso? Quer ver uma coisa? Uma pessoa vai fazer uma entrevista de emprego. E ela sabe que a pessoa vai fazer algumas perguntas. E o que ela faz? Ela lê, né, se prepara e fica. Eu preciso dizer isso, preciso dizer aquilo. Se ele me perguntar a minha experiência, eu preciso dizer isso e isso. Aí você fica com isso na cabeça. Ou não é verdade? Você fica cismado. Essa é a expressão cismado. Você fica murmurando. Você está indo de carro ou está de ônibus, né? Muita gente está procurando emprego e vai de ônibus, e você fica. Eu preciso, olha, se ele me perguntar isso, eu preciso responder isso. Eu preciso isso. Aí você fala baixo, às vezes você até fala som. Na vida espiritual também. Essa meditação é isso. É de maneira especial isso. Não, eu não posso cair nisso. E aí veio a tentação, não, eu tenho que ir embora. E você fala consigo mesmo, e às vezes você fala até mais alto, gente, eu preciso ir embora. Antes de você dizer isso para o pessoal, você diz o quê? Consigo mesmo, não, eu preciso ir embora. Preciso ir embora. Aí você fala baixinho, preciso ir embora, eu não posso ficar aqui. Não. Se eu ficar aqui, eu vou cair. Não dá, não. Senhor, me ajuda. Gente, irmãos, eu vou ter que ir, tá? Ah, fica mais um pouco. Não, não, eu tenho que ir, que ai, não, ele não mente, mas ele também não precisa contar todas as verdades. Não, eu tenho um compromisso. Mas que compromisso, pastor? Ele mentiu. Não, eu tenho um compromisso com o meu Salvador, com o meu Senhor. Se eu estou num local que vou, porque ele tem deleite na lei do Senhor, ele medita dia e noite. Então, isso aqui é como se ele estivesse enfrentando. Eu achava essa meditação, com todo o respeito, como se fosse um estudo, assim, de meditar, de estudar a Bíblia. Não, é mais a ver com as provas, provações e você enfrentar no dia a dia. Na hora. E aí você murmura baixo, você fala baixinho com você mesmo. Você profere palavras, você fica cismado em querer seguir a lei de Deus. E a gente não faz isso. Que, por exemplo, pregadores, né?
Ah, você vai falar, pastor, o senhor vai falar aqui uma mensagem rápida a um grupo especial, não são pessoas da igreja, faz uma palavra aí, a gente sabe que o senhor tem uma maneira boa de falar, e aí você fica pensando na palavra, no que você vai falar, tá? Eu não posso falar certas linguagens como eu falo na igreja, e aí você fica ali. E aí, na hora que você está começando a pregar, a falar, e na hora que possa vir uma palavra que é de igreja, você, não, essa aqui não é para ir. Aí você altera a palavra, mas não perde o sentido. É esse o sentido de meditar aqui, ou seja, para você enfrentar as provações. Queridos, seja cismado com as coisas de Deus. Eu sei que essa palavra pode parecer pejorativa, e pode parecer ruim nos dias de hoje, mas é melhor ser cismado com as coisas de Deus, em querer fazer o que é certo, do que estar no pecado. Torto e à direita, falando, sabe? Cuidado, cuidado. Então, ele medita, e essa meditação é isso: é de alguém cismado, alguém que profere e alguém que murmura baixinho, falando da lei de Deus, para não cair. Olha, tal, não, não posso. Isso. Ah, pastor, o que, que é isso? Esse é o feliz, irmão. Esse é o feliz, feliz. Não é aquele que depois tem que dizer para a mãe que errou, para o pai que errou, tem que escrever carta para a igreja que errou, tem que falar com o pastor que errou, sabe? Esse é o que esse ainda está fazendo certo. Tem outros que zombam. Eu não fiz nada, quero ver provar, pastor. Não fiz nada, o senhor não tem prova, o senhor não tem foto. Esses aí também, a Bíblia também fala deles, né? O que, que vai acontecer? Verso 3 diz assim: essa pessoa que murmura, que cisma, é cismada em fazer a vontade de Deus, ela é como uma árvore plantada, literalmente é um canal de águas, forte, sabe? Um canal forte de água, que no tempo, ou seja, na existência contínua da sua vida, dá o seu fruto. Queridos, você não é justo hoje e amanhã não é. Você é justo. Você não é ímpio hoje e amanhã não é. Você é ímpio. É na sua existência. Não deve existir altos e baixos. Ah, tô lá em cima, tô lá embaixo, tô lá em cima, tô lá embaixo. Não, é porque eu sou muito assim, pastor. Mas ainda bem que eu tô na graça do Senhor. Você já leu, você já ouviu aí, eu já falei, tô falando aí. É só olhar a série da graça aí, você vai ver o que é graça mesmo. Não é isso, não. É ter constância. Você tem que ser constante. Um bem-aventurado é alguém constante. É, o amor que meu filho tem por mim é constante. O amor que a minha esposa e eu tenho por ela é constante. O amor que a minha mãe tem por mim e eu tenho por ela, pelas minhas irmãs, é constante. Por que que na vida de um cristão não vai ter constância? Olha lá a escada lá de Pedro. Ah, perseverança. Perseverança é a constância. Depois o domínio próprio. Então, sabe? Então, no devido tempo, no momento certo, no tempo, no curso da vida, ou seja, ele não faz uma coisa hoje esperando resposta amanhã. Ele faz porque ele tem que fazer. Ele faz porque esse é o melhor. Eu sirvo a Deus não é porque amanhã eu estou indo para o céu. Eu sirvo a Deus não é porque amanhã eu vou receber da igreja. Ou eu sou fiel à igreja não é porque amanhã vão me chamar lá na frente para pregar. Eu sou fiel a Deus, sou fiel aos ensinamentos da igreja, porque é o correto a ser feito. Acabou. E aí, dá o seu fruto, ou seja, estabelece o seu fruto. Então, durante o curso da sua vida, ou seja, você não está preocupado, você não tá preocupado em dar frutos, querido. O problema da falsa santidade é querer demonstrar fruto. Tá aqui, eu faço, eu faço, eu faço. O bem-aventurado não faz. Ele faz. Ele não se mostra, ele mostra.
Entendeu a diferença? Ele não se mostra. Eu faço isso, faço aquilo outro. Não, ele faz. Dando alguém valor a ele, não dando ninguém valor a ele, ele faz. Ele faz porque é no tempo, no curso de sua vida, e no momento dá certo, estabelece o seu fruto. E aí ele diz assim: cuja folhagem não murcha, literalmente as folhas não murcham, pode ser o sentido também de ele não ser tolo, porque essa expressão murcha também pode significar, além de murchar, ser tolo ou ser insensato. Ou seja, durante o curso de sua vida, porque assim, no devido tempo, a palavra é tempo, mas no sentido de existência contínua. Então, é o seu tempo, sua existência contínua. Eu estou aqui em Colatina, então já estou 1 ano e meio. Então, durante essa existência contínua minha em Colatina, ok? Eu não fui insensato. Eu não fui um tolo. As folhas da minha árvore não murcharam. É isso que o texto está me dizendo. E aí, queridos? Por favor, não estou querendo agora. Eu estou usando exemplos. As suas folhas têm murchado. Você no sábado é uma coisa, durante a semana é outra. Você é sábio nos dias do Senhor, na igreja, mas na rua é tolo. Porque não tem como ser tolo e não ser tolo. Ou é tolo ou não é tolo. Não existe isso, eu sou isso, mas amanhã eu não sou. Eu estou na igreja, eu sou o pastor, tal, mas durante o dia a dia que os irmãos não estão me vendo, eu não sou nada, eu sou mais ou menos, eu faço coisa errada, mas ninguém tem nada a ver com isso. Mas na igreja, eu sou o cara. É assim para você? Não. Pode ser, mas para o céu não vai. Vai para o lago de fogo e enxofre. Então, a folhagem não murcha, ele não vira tolo, ele não fica insensato. Queridos, não fica. Pastor, então não peca? Não, isso não tem nada a ver. Davi, ele errou, sim. Mas se eu te digo, você diz que Davi foi insensato? Você não diz, porque você vê o curso da vida dele. Você vê o curso. No curso teve erros? Teve, mas ele se manteve errado? Não se manteve. Agora, Esaú. Esaú não. Não, Esaú não. Saul, insensato. No pior momento da vida dele, ele foi procurar necromante. Insensato. Tolo. E ele morreu daquele jeito. Percebe a diferença de um e para o outro? O costume que um faz e um errou, você pode ter errado, ter se arrependido, mas isso não é o seu erro que te faz como insensato ou como tolo. É a sua constância te faz ou insensato ou uma pessoa não insensata. E diz assim: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Essa expressão aí, queridos, e eu vou terminar agora, e eu quero ler amanhã a segunda parte, porque é na segunda parte aqui que vai falar do, da recuperação. Na verdade, queridos, você já pode estar entendendo um pouquinho dessa recuperação. Porque nos versos 1, 2 e 3 está falando da vida de um justo. O justo. De fato, essa expressão mais direta, recuperado, vai aparecer no final. Até porque aparece a palavra justo ali, no verso 5. Eu já disse isso. Aqui não aparece, mas de maneira indireta vai dando qualidades àquele que não é ímpio, que não é perverso, que não é escarnecedor. Então, termino essa primeira parte dizendo tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ou seja, no original, é tudo quanto a pessoa realiza. Tudo, tudo. Tudo que ele realiza. Sabe o que vai acontecer? Vai ser próspero.
vai mostrar ou experimentar prosperidade. Não se compare com os outros, se compare com você mesmo. Você tem sido próspero, próspera naquilo que você tem feito? Sabe por que eu gosto de falar essas coisas? Não é para dizer assim que você é derrotado, não, mas é para. Porque isso eu tenho aprendido de como ser próspero. Eu quero crescer na vida. Medita na lei do Senhor, dia e noite, seja cismado com ela. Deixa ela aqui, ó, encaixota, coloca, inculca, coloca dentro da sua cuca a lei do Senhor. Não anda no conselho do mal, dos ímpios, nem se assenta naquelas pessoas que estão de zombaria, porque uma hora, mesmo que você não zombe, você vai zombar. Eu termino esse momento aqui, olha só, 3 versos apenas. Olha quanto tempo a gente gastou aqui. Olha quanto muda o nosso sentido. Eu termino nesse primeiro momento compreendendo o verso 2 de maneira bem diferente do que eu compreendia. Eu achava que meditar era só meditar. Meditar, sim, estudar a Bíblia todos os dias, mas é mais do que isso. É você, no dia a dia, você falar consigo mesmo. Preciso sair. Não, não é para eu fazer isso. Se é para correr como José correu da esposa de Potifar, que corra. Porque ele era cismado em fazer as coisas de Deus. Quando ele foi para a cadeia, Deus o abençoou. Seja cismado, porque a prosperidade não se vê de hoje para amanhã, se vê com o tempo. A tristeza pode durar, mas a alegria vem pela manhã. Então eu termino esse primeiro momento fazendo a pergunta: você está recuperado? Você está sendo recuperado? Porque você vai entender melhor isso amanhã. Mas esses 3 versos já dá para entender que o Senhor quer nos recuperar. Porque a gente está fazendo muitas coisas longe desse propósito do Salmo 1. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai, nos ajude, Senhor, recupera-nos todos os dias. Mostra para a gente o caminho que a gente deve seguir. Nos ajude a sermos felizes, felizes, a termos a confiança no Senhor. Nos dê um bom dia na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.